Nossa parte 4, ela vai entrar numa parte muito importante, que é mais uma revolução nas tecnologias. Então, ó, a gente veio, né? Eu estou fazendo essa linha do tempo porque ela é importante, né? A gente veio falando dos computadores antigos e apresentou o mainframe que existe até hoje. Depois a gente entrou nos computadores pessoais e apresentou os aplicativos desktop que são usados até hoje. A gente entrou na internet, explicou todo o conteúdo de internet e apresentou as tecnologias que são utilizadas de internet. Faltou um último pilar, que é o pilar super importante que tem hoje em dia, que são justamente os smartphones. Então a ideia agora é a gente falar do nosso último pilar aí de desenvolvimento que a gente tem grande aí, que são justamente os smartphones. E um segundo, uma coisa que a gente vai ter aqui para fechar a nossa aula de hoje, é o que a gente pode esperar do futuro da programação aí, o que a gente pode esperar do futuro do mercado de desenvolvimento, tá? Então, ó, belas versões de smartphone aqui na tela, né? Como eu já falei, eu tive esse T-Mobile aí do HTC, eu já até tive. Comecinho dos anos 2000, mais próximo ali de 2006, 2007, a Apple apresentou o modelo do iPhone, né? Que foi o iPhone inicial ali, antes da versão 3, que era uma evolução do que eles já tinham na época, que já era o iPod Touch. E isso se tornou uma revolução no mercado de tecnologia. Por quê? Porque os smartphones, assim como o computador pessoal, né? Lembra lá nos anos 90, né? Nos anos 90, todo mundo queria ter um computador pessoal. Assim que os smartphones foram instaurados, a gente teve esse mesmo interesse do usuário final, daquela pessoa que não trabalha com programação, que não é técnico, que não sabe nada de programação, com os smartphones. Virou um objeto de desejo. E aí, obviamente, que isso teve um impacto gigantesco, tanto na área de programação quanto na área de tecnologia. Quais foram as coisas importantíssimas que a tecnologia, né, que a tecnologia móvel trouxe para a gente? A primeira coisa foi que a arquitetura dos celulares é muito parecida com a do computador. Ela tem um sistema operacional muito parecido com o dos computadores, que faz a mesma coisa. Mas, em contrapartida, a gente já tinha os notebooks, né? Mas se comparar um notebook com um celular, a portabilidade de um celular é 1000 vezes maior. Então, uma das vantagens da gente entrar nesse contexto de smartphone foi justamente você estar mais portátil ainda, podendo carregar a tecnologia para onde quer que você faz. O mercado dos games se beneficiou disso, né? Porque vários joguinhos foram feitos aí, né? Entrou mais um canal. Se antes a gente tinha os videogames de plataforma e os videogames de PC, entrou mais um canal agora que são os smartphones, né? Tanto que até as gigantes, né? A Nintendo mesmo entrou no mercado de mobile aí fazendo alguns jogos de aplicativos. Então, obviamente, tem uma coisa legal. E aí, eu acho que esse é o ponto mais importante e mais revolucionário da tecnologia do mobile, foi a adição de novos hardwares que a gente não tinha no computador. Por exemplo, a gente não tinha GPS no computador, a gente não tinha acelerômetro no computador. Obviamente que câmera a gente tinha, mas não a mesma usabilidade de câmera, né? Não dá pra gente tirar a foto como a gente tira do celular com o notebook, né? Você virar o notebook e enquadrar. Então, assim, essas adições de hardware foi o que possibilitou a gente ter aplicativos como Waze, como Instagram, como Facebook. Por quê? Porque esses hardwares foram que fizeram a diferença e eles só passaram a existir a partir do momento que a arquitetura mobile foi concebida, tá? Obviamente, assim como a gente teve uma demanda de mercado alto para o computador pessoal, assim que a gente teve smartphone, a demanda pessoal por smartphone cresceu. Eu vi uma matéria que, se eu não me engano, hoje no mundo, a gente tem, se eu não me engano, quase 3 smartphones por pessoa. Já tá chegando em quase 3 smartphones por pessoa no mundo. Tipo, é um número meio absurdo. Obviamente que são smartphones que vão ficando antigos, mas fabricados hoje a gente tem 3 vezes a população do mundo em smartphones fabricados. É absurdo, né? Para as empresas de sistema, né, para os sistemas, os smartphones eles começaram a ter um papel muito fundamental e às vezes até substitutivo de alguns sistemas web ou de alguns aplicativos desktop por aplicativos mobiles, tá? Então aqui volta aquele desenho que é o que eu queria exemplificar para vocês. A arquitetura do smartphone é exatamente igual à arquitetura do nosso computador. Ó. A gente, usuário, está numa camada, o nosso hardware está em outra, a gente tem um sistema operacional no meio do caminho que gerencia o hardware, como eu falei lá no computador pessoal, e a gente vai instalando softwares
conforme a gente quer usar. Exatamente a mesma explicação do computador pessoal. Lembra que o software é opcional? Quando você baixa o seu quando você compra o seu smartphone, ele não vem com Instagram, com Facebook, com um monte de coisa instalado. Você instala isso conforme a sua utilização. Como, por exemplo, um Outlook, um WhatsApp, enfim, qualquer um desses softwares. A ideia é exatamente a mesma. Nosso smartphone vem com um sistema operacional que sabe como gerenciar o hardware e a gente vai instalando os softwares, ou seja, os aplicativos, conforme a gente for precisando de cada um deles, tá? E aí, falando de arquitetura mobile, hoje a gente tem 3 grandes fornecedores de smartphones, obviamente falando de sistema operacional, né? A gente tem 3 sistemas operacionais padronizados e homologados aí ao longo do mundo. A gente tem o iOS, que é o sistema operacional da Apple, né? Que ele roda tanto no iPhone, quanto no iWatch, quanto no macOS e tudo mais. A gente tem o Android, que é o sistema operacional da Google, que todos os demais smartphones que não são Apple e Microsoft utilizam. E a gente tem o Windows Phone, que é o sistema operacional do Windows para smartphone, tá? Obviamente que pelo mercado e pelos fabricantes, a gente tem alguns pontos importantes aqui. Por que tem mais Android do que iOS? Porque o iOS ele é exclusivo de uma marca, de um fabricante, e o Android ele é genérico para qualquer fabricante. Então, qualquer fabricante que quer entrar na camada de desenvolvimento mobile, ele pode utilizar o Android, enquanto o Windows Phone e o iOS são restritos aos cada um dos seus fornecedores, tá? Quais são os pontos positivos, né? O que a gente pode trazer aí de importante? O que agregou para a nossa vida como programador trazer esses smartphones e tudo mais? Primeira coisa, né, que a gente tem diversos hardwares para novas funcionalidades. Como eu falei, a gente tem a câmera, a gente tem o GPS, a gente tem um acelerômetro para jogo, a gente teve Bluetooth, né? Bluetooth iniciou pelos smartphones, hoje nem é tão usado, né? É usado mais para conectar com hardware, mas também é importante. Popularização do Wi-Fi, né? O Wi-Fi ficou mais popular pelos smartphones do que pelos notebooks propriamente dito, tá? Outra coisa é que aqui tem uma vantagem muito legal, e aí eu vou de contramão, o Dani comentou aqui, mas eu vou de contramão ao que ele comentou, que é o quê? O Dani comentou que os bancos estavam indo para aquela cadeia de SPA. Na verdade, os bancos não estão indo para a cadeia de SPA mais, eles já abortaram essa ideia e eles estão indo para a cadeia dos aplicativos. Vocês já perceberam que a maioria dos bancos hoje eles estão desabilitando as funções web? Por exemplo, eu quero fazer transferência, você entrar no Internet Banking, você não consegue fazer transferência, você só consegue pelo aplicativo. Por quê? Porque lembra que eu falei que a arquitetura é muito parecida com a do computador pessoal? Então, a regra de negócio fica dentro do aplicativo que está criptografado. Ou seja, é muito seguro. Se você comparar com o SPA, que você tem tráfego da informação ali do código-fonte, o SPA ele pode vazar alguma informação. Já em contrapartida, os aplicativos celulares eles são super seguros, porque a arquitetura deles já foi feita criptografada. Todo aplicativo que sobe na loja ele tem uma chave de criptografia e só descriptografa quem, né, no celular da pessoa. Então, para você ter acesso a esse código-fonte é muito difícil. E aí ele volta a ter a mesma qualidade do SPA. Quando você vai para a camada dos smartphones, parte do processamento, o processamento visual da tela, vai entrar esse botãozinho e agora essa cor e tudo mais, isso é feito pelo próprio processador e memória do celular, não é feito no servidor. Ou seja, os aplicativos de celular, eles unem a qualidade dos SPAs, que é dividir um pouco o custo de operação da empresa com o usuário final, porque parte do processamento é feito no celular, mas ainda você ganha a segurança do código estar dentro, instalado no seu celular criptografado. Por isso, os bancos, Dani, né, até comentando, os bancos não estão indo mais na linha dos SPAs, eles já estão indo na linha dos app bankings, né, porque justamente para eles continuam tendo esse ganho de ser mais barato, né, porque é mais barato mesmo o custo de operação, parte do processamento é feito do lado do celular, mas em contrapartida eles ganham segurança no código, tá? Por isso, eu já até falei aí nos próximos tópicos que era isso daí, né, processamento da interface gráfica pelo próprio dispositivo, fazendo as empresas gastarem menos com infra. Desempenho de processamento. E aí, o conteúdo mobile, as aplicações mobile, introduziu algo na programação muito importante, que foram os conceitos de usabilidade de mobile first. Por quê? Porque até então, tudo que a gente via de sites web, de sites
né, dinâmicos ou SPAs, era uma tela enorme. Então eu tinha essa tela enorme para exibir a minha informação. Então eu tinha muito espaço. Quando a gente foi para uma arquitetura mobile, quando a gente foi para uma tela mobile, vocês já percebem que a informação ela tem muito menos espaço disponível. E aí se fez importante saber qual a melhor opção ou a melhor forma de exibir a informação para o usuário. E aí foi onde foram criados os conceitos de mobile first, que é um conceito de desenvolvimento web, onde você primeiro desenvolve para o navegador do celular para depois você desenvolver para a tela. Porque é muito mais fácil você pegar uma tela pequena e crescer do que você pegar uma tela grande e enxugar. Então, a primeira coisa foi o conceito de mobile first e a segunda coisa foi os conceitos de usabilidade, que é justamente você ter melhor distribuição ou definição de quais informações vão ser exibidas na tela do seu celular, porque o espaço é muito mais restrito, tá? Obviamente que a gente tem pontos negativos, tá, gente? Tudo na vida tem pontos negativos. E quais são os pontos negativos do nosso desenvolvimento aqui de aplicativos, tá? Primeira parte é que boa parte dos aplicativos depende de conexão o tempo todo, ou seja, os internet banks e tudo mais, você precisa ter uma conexão. Hoje em dia você não vive mais sem internet, sem plano de celular, sem Wi-Fi, né? Isso já se tornou um ponto negativo, mas obrigatório. E aí vem uma camada do contexto de quando essas linguagens foram feitas. Vocês lembram que a gente tem o Windows Phone, Android e iOS. Essas três linguagens são feitas por fornecedores diferentes e eles não se conversaram entre si. E aí isso fez com que para você desenvolver aplicativo para o Android, para o iOS e para o Windows Form, você tinha que fazer 3 códigos diferentes. Esse código só funciona no Windows Form, esse código só funciona no Android e esse código só funciona no iOS. Que, por sinal, é o que a gente vai falar agora, né? Quais são as tecnologias nativas que são usadas nessas 3 versões? Então, o que a gente tem, né? Java para Android, né? Java ou Kotlin, né? O Kotlin ele é uma linguagem intermediária que finaliza em Java. O Swift para você desenvolver o iOS e o C Sharp, né? O Windows Form para você desenvolver para o Windows Phone. Ou seja, aqui vem um ponto muito negativo do desenvolvimento mobile. Até então, a gente vai chegar numa evolução aqui ainda na aula. Até esse momento, para você fazer a sua startup, você teve uma grande ideia de fazer o seu aplicativo da sua startup. Se você quisesse entregar pelo menos para o Android e para o iOS, você ia ter que contratar 2 desenvolvedores. Você tem que contratar um desenvolvedor de Android e um desenvolvedor de iOS. Por quê? Porque eles são pessoas completamente diferentes. E isso, obviamente, não preciso nem falar que é ruim, né? No aplicativo desktop, as pessoas também tinham esse problema, mas como a maioria esmagada dos usuários finais usa Windows, isso não era tanto um problema, porque geralmente você entregava o software para Windows e caso você tivesse necessidade, você fazia para Linux e para macOS. Agora no smartphone, essa polarização é muito maior, né? Você tem muita gente que usa iPhone, muita gente que usa Android, muita gente que usa Windows Phone. Isso fazia com que as empresas tinham que ter alto custo de desenvolvimento mobile, porque eu tinha que contratar um desenvolvedor de Android, um desenvolvedor de iOS e um desenvolvedor de Windows Phone. E, obviamente, que o nosso mercado, né, se tem uma coisa que a gente pode dizer do mercado de programação, é que o mercado de programação ele se incomoda com essas coisas. Tudo que se torna barreira, a gente tenta resolver. As páginas dinâmicas foram boas por muito tempo, mas chegou uma hora que elas eram uma barreira. O que a gente fez? A gente fez a arquitetura SPA. Mesma coisa do desenvolvimento mobile. Surgiu as tecnologias nativas, surgiu-se uma barreira de ter que conhecer, né? Ou você ter que estudar as 3 tecnologias, ou você ter que ter 3 programadores. E aí surgiu, né? E eu venho falando disso da aula toda, surgiu o conceito de multiplataforma, que é o contexto mais atual que a gente tem de todas as linguagens de programação. Voltando lá na pergunta do Ricardo, lembra que a pergunta é: a gente vai chegar num ponto onde as linguagens vão estar mais perto do ser humano do que da máquina? Sim. Conforme a gente vai evoluindo, nossas máquinas vão ficando mais poderosas, e todo o resto vai ficando mais poderoso, a gente pode fazer linguagens que a gente tem mais facilidade de aprender e o computador se vira para transformar isso em linguagem de máquina. É literalmente isso. Eu escrevo de uma forma que é compreensível para mim e eu passo isso para o computador. O meu computador agora ele já tem um monte de processamento, de memória RAM, de tudo. Então agora ele se vira para transformar isso no código final que o Android, o iOS, o Windows Phone entende. E aí surgiu o conceito de multiplataforma ou de cross-platform, né, que é como o pessoal chama em inglês. Que nada mais é que você escreve o código uma única vez e ele desenvolve por trás, na hora de compilar, o código para cada arquitetura. Então, nesse ponto, foram surgidas, né, obviamente, 3 linguagens aí principais.
o Xamarin, que é da Microsoft, o Flutter, que é da Google, o React, que é do Facebook. Qual que é a ideia dessas linguagens? Elas são linguagens de programação, a maioria delas orientada a JavaScript, tá? E aí você escreve o código e ela se responsabiliza de fazer o aplicativo Android e iOS. Ou seja, enquanto antes você tinha que ter 3 programadores para fazer o seu aplicativo, agora você só precisa ter um. O cara escreve um código e ele gera os 3 aplicativos. Isso é muito louco, isso é muito legal. Obviamente que você tem que ser uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento. Fazer um aplicativo para 3 plataformas não é algo simples e tudo mais. Mas já tirou a obrigatoriedade de vocês terem 3 programadores, agora você tem um mais. E isso ajuda as startups, né? Lembra que eu falei que as startups iam ter que contratar 2, 3, 4 programadores para desenvolver ali o aplicativo? Agora, 1, 2 programadores já conseguem desenvolver o seu aplicativo aí numa boa. Seguindo nessa linha de cross-platform, né? Isso volta, a partir do momento que se tornou uma alta no mercado, a gente começa a voltar para as linguagens webs e tudo mais. Então hoje, eu não preciso mais desenvolver em Java, por exemplo, eu tenho Kotlin. Eu não preciso mais desenvolver em Objective-C, eu tenho Swift. Eu não preciso mais desenvolver, por exemplo, em C, linguagem de máquina. Eu tenho Arduino ali no JavaScript. Ou seja, agora, o momento atual de programação, o momento que nós, programadores, estamos vivenciando, é que agora a gente tem muita tecnologia que está perto da gente e a gente decide qual que é o código final que aquela tecnologia vai cuspir. Então, por exemplo, eu estou fazendo React, mas eu quero que o meu aplicativo seja só Android. Eu quero que o meu aplicativo seja Android e iOS. Isso é na definição final, quando eu terminei o desenvolvimento, e não agora eu tenho que saber de Android e iOS para fazer um aplicativo. Lembra? Mais um terminho para vocês guardarem. Isso a gente chama de linguagem intermediária. Estamos no momento das linguagens intermediárias. O que são essas linguagens intermediárias? Eu escrevo de um jeito, o processador, o compilador lê de um jeito e transforma em outro para que alguém entenda. Então, por exemplo, lembra que o Android só lê Java, o iOS só lê Objective-C e o Windows Phone só lê C#? A partir do momento que eu escrevo em React, o meu compilador do React lê o meu código em React e transforma para um código Java, Objective-C e C#, tá? Então esse é o momento que a gente está em programação. Por isso que até o pessoal comentou de aprender lógica com JavaScript é mais fácil. Justamente porque as linguagens mais novas, elas estão mais próximas do usuário final. A gente está no momento onde as linguagens estão mais perto da gente e agora a gente decide qual vai ser o código final e a gente não precisa se preocupar. Isso é uma parte importante, né? Antes, por exemplo, eu comecei trabalhando com Java. Quando eu trabalhava com Java, eu tinha que ter muita preocupação se o código ia funcionar na máquina, porque era da minha responsabilidade que a máquina entendesse meu código. Agora, com o React, ou com o Xamarin, com o Flutter, qualquer um deles, essa responsabilidade não é mais minha. A minha responsabilidade é fazer o código JavaScript. Quem tem que fazer esse código funcionar no Android já não sou mais eu, é o framework do React. Ou seja, eu terceirizei essa responsabilidade para uma empresa que tem muito mais capacidade. Quem tem mais capacidade de resolver problemas? O time do Facebook inteiro ou eu, sozinho? É óbvio, né? Então, tipo assim, essa vantagem da gente ter as linguagens intermediárias, elas ainda ajudam a gente a efetivamente a gente poder direcionar o nosso esforço na lógica. E esse é o momento que a gente está, né? Lembra que eu falei que a lógica é importante. Hoje, programador não se preocupa em configurar ambiente de servidor de aplicação e configurar sistema operacional. A gente não se preocupa mais com isso. A gente se preocupa em desenvolver o código. E aí, efetivamente, além de desenvolver o código, o pessoal, a própria tecnologia pega e ela se responsabiliza de transformar isso no código final que vai ser efetivamente executado, tá? Muito legal, né? E aí é o momento que a gente tá. Por isso que vale muito a pena vocês estudarem lógica, porque agora vem o gap, né? Hoje a gente tá falando de React, Flutter e Xamarin. Nada quer dizer que daqui a um ano a gente vai continuar falando dessas linguagens. Então, se vocês continuarem focados em aprender linguagem em vez de aprender a programar, vocês vão poder ter esse tombo, né? Aí eu sou um especialista em JavaScript, daqui a pouco o JavaScript já não tá mais nem alta. Agora, quando você é um excelente programador, não importa a linguagem que você programa, tá? Beleza. E aí, por último, né, pra gente fechar os termos aqui também, só para passar rapidinho, tem mais um contexto atual, antes de falar de futuro, que vocês já estão vivenciando, né? A gente já tá falando muito aí de inteligência artificial, que são sistemas também, tá? É uma outra camada de sistema. Então, a gente falou de mainframe, a gente falou de desktop, a gente falou de web, a gente falou de smartphone, e agora a gente tá falando de inteligência artificial. É um outro tipo de sistema. Lembra lá do comecinho? O que é sistema? É um conjunto de programas cujo
fim tem a mesma regra lógica ou a regra de negócio, né? Por exemplo, como a gente falou, o aplicativo do Instagram, é um sistema para que você tenha uma rede social de compartilhamento de foto. Por trás a regra de negócio é isso. Uma inteligência artificial nada mais é que um sistema ou um conjunto de sistemas, pode ser um conjunto de sistemas, e que a responsabilidade dele não é apresentar, por exemplo, uma tela bonitinha, não é apresentar pra gente um aplicativo no celular, não é usar o hardware do nosso celular, não é apresentar um e-commerce. O fim de uma inteligência artificial é tomar decisão. Então eu falo assim, olha, ô inteligência artificial, o que é melhor, banana ou maçã? E aí ele vai dizer para mim se é melhor banana ou maçã. E aí vem um grande segredo que muitas empresas falam que tem inteligência artificial e não tem, e é legal até para vocês saberem. O grande gap para você dizer que o seu sistema é uma inteligência artificial, tomar a decisão é fácil, né? Um sistema matemático consegue tomar a decisão, um ou outro, certo? O grande segredo das inteligências artificiais é que elas evoluem com a tomada de decisão. Vou dar um exemplo. Nesse caso do banana e maçã. A primeira vez que eu pedi para minha inteligência artificial se eu quero uma maçã ou uma banana, ele não vai ter informação suficiente, então ele vai tomar uma decisão talvez baseada no meu gosto. Acho que o Rafael compra mais maçã, então eu vou indicar para ele comer uma maçã. A partir do momento que ele me indicou, ele vai salvar essa tomada de decisão dele. E aí, na próxima pergunta que eu fizer para ele, e aí, eu vou comer maçã ou banana? Ele vai depender da regra de negócio para tomar uma decisão diferente. Ele pode pensar assim, olha, ontem eu sei que o Rafael tem 6 bananas e agora ele tinha 5 maçãs e ele comeu uma, agora ele tem 4 e ele tem 6 bananas. Então eu acho que agora eu vou indicar para ele comer a banana porque senão a maçã vai acabar muito rápido. Vocês perceberam como o sistema ele tomou uma decisão não baseada na minha pergunta mais. Ele levou a minha pergunta em consideração, mas ele levou em consideração o histórico que ele aprendeu. Ele viu que de ontem, quando eu perguntei, eu comi uma maçã. Se eu comi uma maçã, eu tenho menos maçã no estoque. Se eu tenho menos maçã no estoque, ele vai talvez sugerir que eu coma uma banana para que eu não acabe as minhas maçãs muito rápido. Isso é uma inteligência artificial. É um sistema de tomada de decisão que ele vai salvando as decisões e vai melhorando as respostas dele ao longo dos anos. Isso é fácil? Não é, gente. E se alguém falar que faz uma inteligência artificial rápido, tá mentindo, tá? Mas é uma crescente muito grande de mercado, só que é um desenvolvimento que exige muito esforço. Então não tem como você fazer inteligência artificial com pouco desenvolvimento. Fala aí. A gente tem, por exemplo, no dia a dia, a gente tem o Watson, a gente tem a Alexa, né, que eu acho que é o que o pessoal está mais acostumado, ou o próprio Google Home, que são inteligências artificiais que eles aprendem com a sua tomada de decisão, né? Se você prestar atenção, a Alexa, por exemplo, conforme você vai padronizando ela, você vai passando o seu gosto musical, ela vai sugerindo playlist para você de acordo com aquilo que você gosta. Eu gosto de reggae e rock. Ele começa a sugerir trechos musicais em cima disso. Então, nada mais é que isso, né? Você pede uma coisa para ela, Alexa, liga a luz pra mim. Alexa, bota na minha playlist. Alexa, faz não sei o que lá. Ela vai, toma a decisão, obviamente, né? Por exemplo, para ligar a luz, ela tem que tomar uma decisão, né? Eu tenho que ver se a luz já não tá ligada e etc e tal. Ela faz uma série de tomadas de decisão. E aí, depois disso, ela evolui. Ela vai anotando os meus gostos, por exemplo. Se você pegar a Siri, por exemplo, ela vai anotando as nossas perguntas e ela vai até, às vezes, tirando um sarro das nossas perguntas. Tipo, você já me perguntou isso ontem. Tipo, você vê que ela tá evoluindo, tá? Isso é muito legal, porque isso é o futuro, efetivamente, da programação, tá? Falando um pouquinho aqui do que a gente tem aí, quais são as tecnologias em alta para desenvolver inteligências artificiais? Nada além do normal que eu passei a aula inteira, né? Então, Java, Node com JavaScript, Python, Swift e uma surpresa muito grande aqui a gente tem, e é legal a gente reconhecer o nosso mercado, uma linguagem que o pessoal usa muito para desenvolvimento de inteligência artificial é o Lua, que também é uma linguagem que o pessoal utiliza para games, que é uma linguagem que foi originada do C. Mas por que é legal comentar do Lua? Porque essa linguagem foi criada aqui no Brasil, foi criada, se não me engano, pela Unicamp, pelo pessoal de Campinas lá. Então, ver que o pessoal do mundo tá usando uma linguagem nossa é bem legal, tá? E aí a gente entra no camada de futuro, né? Estamos falando de inteligência artificial e a inteligência artificial ela tem efetivamente um respectivo muito importante dentro dos sistemas aqui no futuro. O que a gente tem de prever aí para o nosso futuro? Primeira coisa é computação quântica, né? Já falei e eu vou brifar talvez
até para não confundir vocês demais, porque não está nem próximo da gente chegar nisso ainda, mas o que é uma computação quântica? Hoje, os nossos hardwares, os nossos dispositivos, eles trabalham com componentes básicos. Então, são componentes que, esse componente gerencia a memória, esse componente aqui gerencia o HD, esse componente aqui faz o processamento. Só que tudo isso é feito de uma forma mecânica, né? É um processo mesmo de hardware lá, de energia, né? Você vai gerando energia e ele vai processando. A computação quântica, ela entra um pouco na questão de átomos e tudo mais. Então, vão ser máquinas que, além de ter as peças físicas, elas vão ter uma reprodução de energia e de processamento feita de uma forma atômica, usando física, tá? Então, são processamentos que vão ter usado. Super complexo, tá, gente? Então, isso aqui tá super longe de chegar numa realidade, mas é um futuro que talvez daqui uns 10, 15 anos já não seja tão futuro, tá? Vai depender de como a gente evoluir aí. Próxima coisa que já foi até perguntada na última aula, mas que é importante elencar. Se as IAs, elas são sistemas de tomada de decisão e elas vão evoluindo, será que as IAs não vão tomar o controle de tudo? Controle de tudo eu acho que não. Mas eu acho, e vai ser uma realidade, que as inteligências artificiais vão começar a ajudar. Tem uma matéria no Gartner que eu vi também muito importante, que fala que uma empresa hoje que não desenvolve uma inteligência artificial, ela vai morrer em 5 ou 10 anos, tá? Porque ela não vai conseguir acompanhar o mercado. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a gente tem uma limitação. Então, pensando, né, eu dei o exemplo na última aula da programação. Hoje, para eu fazer um sistema como o Facebook, eu levo 2.000 horas para fazer um sistema parecido com o Facebook. Porém, se eu fizer isso com o apoio de uma inteligência artificial, que é um robô que trabalha 24/7 e tudo mais, talvez eu consiga fazer isso em 400 horas. E aí vem o ganho das inteligências artificiais para a nossa camada de programação, para a nossa camada de... A gente vai chegar num ponto que a gente vai trabalhar com a inteligência artificial em conjunto, vamos continuar programando, falei isso na última aula, a gente não vai deixar de existir, o programador não vai deixar de existir, até porque quem programa a inteligência artificial é a gente. Pode ser que chegue um momento que a própria inteligência artificial se autoprograme, se autoevolua, mas vai ser muito longe e a gente vai ter que ter computações, voltando para a computação quântica, a gente vai ter que ter uma automatização de energia ali, né? Porque enquanto a máquina não souber como se autoalimentar de energia, ela não vai conseguir, ela sempre vai depender de um ser humano ali, tá? E as IAs, elas vão ajudar a gente efetivamente a fazer coisas que hoje a gente leva muito tempo. Por exemplo, quanto tempo levava para montar um carro? Eu dei esse exemplo na última aula, né? Quanto tempo levava para montar um carro manualmente? O cara ia lá, parafusava, fazia não sei o quê. Quanto tempo leva-se hoje com o robô? A ideia da automatização, da inteligência, vem nesse ponto. Não é que você vai deixar de ser necessário, mas sim que você vai ter um acelero no processo. Se hoje a gente leva 2.000 horas para fazer um software, talvez a gente não leve mais 200 horas, 2.000 horas e sim 400 horas para fazer um software menor, tá bom? E aí, uma outra coisa que é muito importante para a gente fechar aqui, conforme a gente foi passando os anos, as nossas conectividades só foram aumentando, né? Então a gente passou aí do 2G, 3G, 4G, estamos falando de 5G agora, e a gente está falando de Starlink aí, que o pessoal vai ter, né? A gente vai ter internet por satélite e tudo mais. Com a conectividade aumentando, lembra que uma barreira que a gente tinha nos aplicativos desktop era justamente não ter muita conexão para poder sempre baixar as atualizações da internet? Quem lembra como era para baixar música naquela época? Você deixava baixando lá, ficava lá 6 horas para baixar 3 MB. Hoje a gente já tem uma conectividade, hoje você baixa um filme em 4K em minutos. Então, você baixa em minutos, dependendo da sua velocidade. Então, com o aumento da conectividade, isso traz um ganho muito forte para a programação e para os sistemas. Estamos na era da informação, ou seja, hoje informação é dinheiro. Não tem jeito. Saber quem é a pessoa, o que aquela pessoa gosta, isso é dinheiro. E você ter uma alta conectividade vai fazer com que as informações possam trafegadas. Se antes a gente tinha uma limitação, putz, eu não vou trazer todos os dados do usuário, eu não vou trazer a ficha completa do usuário, porque a ficha completa do Adriano ali tem 30 megas. Até eu trazer tudo isso vai levar um tempão. Agora, com a conectividade que a gente tem, isso é instantâneo. Ou seja, uma das grandes forças que a gente vai ter vai ser o aumento de troca de informações de conectividade. Por quê? Porque a gente tem muita velocidade à nossa disposição. Então, agora a gente não precisa mais se preocupar com velocidade e tudo mais. Então, esses são os 3 pilares aí que a gente vê de futuro, né? Primeiro, os hardwares quânticos.
Segundo, a evolução das inteligências artificiais no dia a dia, não só na programação, como num todo. E por terceiro, obviamente, o aumento da conectividade, fazendo com que os softwares possam trafegar mais informação e tudo mais. Novos dispositivos no dia a dia totalmente integrado com os sistemas, né? Exemplo muito simples. Hoje em dia, todo mundo vê um carro com multimídia, com um software ali embarcado. Antigamente, se falar nem muito tempo atrás, se falar 5, 6 anos atrás, você já não tinha isso. Ou seja, cada vez mais no nosso dia a dia, a gente vai estar linkado com algumas interfaces de sistemas que vão estar integradas com coisas do nosso dia. Carro, sistema de saúde, sistema financeiro e etc e tal, cada vez mais, tá? Então a evolução é que a gente esteja cada vez mais integrado com todos esses dispositivos e os nossos sistemas aí, né? A gente viu que a gente tem um mundo de sistemas e cada um deles cabe, tem os seus pontos positivos, seus pontos negativos e tudo mais, tá bom? E é isso, gente. Falei bastante tempo. A aula hoje foi bem grande, peço desculpa de ter levado todo esse tempo, acabei me excedendo um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. A aula foi muito legal, o feedback de vocês, a gente está muito contente com o feedback de vocês. E é isso.